vez com vocês e agora nós vamos iniciar aí o último tópico desse nosso capítulo 10, falando agora sobre o presidente aí, João Goulart, o Jango. Então nós vamos ver agora como foi esse período dele no governo aqui do Brasil de 1961 até 1964, beleza? Então vamos lá para mais um estudo. Bora lá então. Beleza, galera, vamos lá. Nós vamos aí agora ver o final, né? O último tópico aí do capítulo 10. E vamos falar agora sobre o governo de João Goulart, que vai durar de 1961 até 1964. Então, do fim de 1961 até o início de 1963, nós tivemos aí o período parlamentarista vigorando no Brasil. Então, durante esse período era discutido a necessidade de um plebiscito aqui no país. Para quê? Para que a população pudesse escolher qual seria o sistema político adotado nesse período. Se nós continuaríamos com o parlamentarismo ou se mudaria para o sistema presidencialista. Em 1962, houve então eleições para governadores e parlamentares em 11 estados. Nos estados que eram mais fortes, a vitória foi dos políticos que eram mais conservadores. A maioria desses políticos eram opositores do presidente João Goulart. Então, em janeiro de 1963, fica decidido que haveria então o plebiscito. Seria decidido qual seria o sistema político que seria adotado no Brasil dali em diante. Depois de muitos debates, muitos debates políticos aí, né? A população opinou e o que prevaleceu foi o sistema presidencialista. Então, com isso, João Goulart retoma aí os poderes, né, de decisão que são inerentes à presidência. Então, a situação econômica nesse período estava muito complicada, os índices inflacionários estavam muito altos. Então, nesse cenário aí, nós temos os movimentos sociais e os grevistas também, né, começando a ampliar a sua atuação aqui no nosso país. Começam a exigir mudanças que fossem mais profundas. Na política, o período também era bastante tenso, pois os grupos opositores que desde 1961 já eram opositores, né, à posse de Jango, continuam ativos, continuam a sua oposição ao governo. Então, o governo de Jango aí vai ser um governo que ia se mantendo muito enfraquecido nesse período. A saída do presidente para essa situação foi fazer o quê? Ampliar a sua atuação apelando às massas urbanas. Então ele vai anunciar reformas sociais. Então essa atitude talvez tenha sido uma maneira que ele encontrou de conseguir uma sustentação para que ele pudesse continuar no poder. Ficou conhecido, né, como reformas de base. Foi anunciada ali em 13 de março de 1964, quando Jango participou de um comício para cerca de 200 mil pessoas. Entre esses itens aí, que foram destacados, estavam o quê? Por exemplo, a reforma agrária. A reforma agrária seria assim: as terras com mais de 100 hectares aí em torno das rodovias, das ferrovias, dos açudes federais, elas poderiam ser desapropriadas. Quando nós falamos na parte educacional, seria ampliar o acesso à escola pública e combater o analfabetismo, que era muito grande neste período. Relacionado à parte eleitoral, seria incluído o direito de voto aos analfabetos. Então, eles poderiam votar. E na parte tributária, a maior distribuição sobre os mais a tributação sobre os mais ricos, tá bom? Então, os ricos teriam que pagar mais tributos ao governo aí. Um outro aspecto polêmico que aconteceu era limitar o envio de lucros das multinacionais para o interior. Então, essas são algumas dos itens que foram destacados aí nessas reformas de base. Então, Jango ele não se declarava comunista, só que essas reformas aí que ele estava propondo geraram algumas incertezas entre os conservadores, a classe média, entre os militares. Então, o governo de Jango era acusado por alguns de abrir espaços para que pudesse fortalecer os grupos de esquerda.
Então, em 19 de março de 1964, um grupo de católicos de classe média, juntamente, né, tendo o apoio aí da Igreja Católica, eles vão organizar uma passeata. Essa passeata vai reunir cerca de 500 mil pessoas na Praça da Sé, em São Paulo. Qual era o alvo da passeata? Era João Goulart. O presidente era acusado de promover confusões, instabilidade no país, de promover corrupção, e esse movimento aí vai ganhar o nome de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então é um movimento que foi muito forte e com o intuito de atacar o presidente Jango. Poucos dias depois, houve uma outra marcha lá no Rio de Janeiro em comemoração à derrubada do presidente João Goulart. Os setores militares já planejavam um golpe de Estado e eles encontram nesses movimentos o sinal que eles poderiam avançar com esse seu projeto de derrubada do governo. Então, na noite de 30 de março de 1964, o general Olímpio Mourão Filho, né, era o chefe da 4ª Região Militar, ele tendo o apoio de Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, ele inicia um golpe contra o governo. João Goulart ele poderia sim organizar uma resistência, porém, se ele fizesse isso, ele ia acabar desencadeando um conflito que poderia alcançar grandes proporções. Então, o Jango decide fazer o quê? Ele decide se dirigir ao Rio Grande do Sul e depois acaba deixando o país. Com essa saída de Jango do país, o cargo de presidente é declarado como vago. Então, quando eles declaram esse cargo vago, o que acontece? Forma-se então uma junta militar e essa junta militar passa a exercer o poder no Brasil. Essa junta militar é composta por 3 ministros. Augusto Rademacher Grunewald, ele era da Marinha, Francisco de Assis Correia de Mello, da Aeronáutica, e Arthur da Costa e Silva, da Guerra, né? Então, caso fosse necessário, nesse período também, nós temos aí muita influência dos Estados Unidos. Então, algumas pesquisas que foram realizadas recentemente confirmaram que os Estados Unidos apoiaram totalmente esse golpe militar. E se fosse necessário ainda, as forças militares americanas estavam dispostas a auxiliar os militares brasileiros nesse período. Então, essa junta militar passa a exercer o poder aqui no Brasil, formada por esses 3 ministros, né? Então nós temos aí o início do regime militar aqui no Brasil. Então esse regime militar brasileiro vai ter práticas aí de centralização política e vão durar muitos anos aí no Brasil. Então nós temos com isso o fim do governo de João Goulart no ano de 1964. Galera, acabamos aí de ver esse período de João Goulart, um período conturbado aí dele na presidência. Então, encerramos aí mais um capítulo de estudos aí, encerramos o capítulo 10, capítulo da nossa prova, né? Então agora nós vamos ter a nossa prova aí, que vocês possam ter aprendido bem. Aproveitem, voltem os vídeos, assistam os vídeos novamente se tiver algum tipo de dúvida, recapitule essa lição aí para que vocês possam ir bem na prova, ok? Então, estamos juntos, até um próximo capítulo aí e nos vemos em breve, ok? Até mais, galera!